Em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através do compartilhamento de todo o conhecimento que a Tua palavra pode nos trazer. Sim. E muito mais, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, venha nos edificar, para que nós não venhamos a cair num gnosticismo, mas sim numa transformação da nossa compreensão, do nosso caráter, do nosso coração para Te servir. Abençoa cada irmão aqui em suas necessidades, em seu lar. Deus, em nome de Jesus. Que a Tua palavra esteja suprindo cada um, Senhor, que o Teu poder esteja suprindo cada necessidade, cada lar. Abençoa nossos familiares também, nos conduz para Ti servir. Abençoa esse grupo, Senhor. Aquela multidão que João viu, Senhor, de toda a nação, tribo, língua, se complete com as nossas vidas e com os nossos entes queridos. Sim, Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa Israel. Sim. Converte o coração, Senhor, da casa de Judá. E haja E restaura, Senhor, aqueles que estão dormindo em toda a terra. Despertem e se preparem para a Tua vinda. Sim, Deus. Para ir ao Teu encontro. Sim. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos e Te bendizemos e Te adoramos por esse dia e por esta preparação. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Bom, irmãos, então é o seguinte, nós estamos aqui com a tela do versículo 1:9. Então, no versículo 9 foi o último versículo que a gente parou e não leu, né? E diz o seguinte: e disse Deus, ajuntem-se no só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o elemento seco, e assim se foi. Então nós temos uma figura aí, que é uma figura do continente único, onde o Brasil e a África estavam unidos, né, junto com a América do Norte, e toda a Terra era um só continente, né? Então, segundo a geologia, isso aí tem 240 milhões de anos. Então, como eu falei para vocês, é possível que entre Gênesis 1 e Gênesis 2 tenha havido um outro mundo antes do mundo dos homens, tá? Sim. Por alguma razão, houve a separação entre os continentes. Alguns estudiosos dizem que a separação entre os continentes foi na ocasião do dilúvio. Outros já dizem que foi bem antes. E aí, para vocês verem aí, olha só, quem era o centro da Terra? O centro geométrico, vamos dizer assim, era Jerusalém. Certo? Ou seja, Deus começou a fazer tudo a partir de Jerusalém. Inclusive, o local onde Adão residiu, né, estava ali próximo, porque tinha 4 rios. Então, você pode ver aí que tem os 4 rios, o Tigre, o Eufrates, o Gion, e o outro rio lá, que está descrito no Éden, que a gente vai ver também mais para frente. Tá? Mas nessa parte do versículo aí, o que eu quero destacar? É o fato de você ter uma única porção seca, como está escrito aqui no versículo 9. E ajuntou-se as águas debaixo do céu e apareça um só elemento seco. Ou seja, esse continente chamado Pangeia, é um continente único, ele está registrado na Bíblia. E algo que só foi descoberto, ou assim, atribuído, né, como uma coisa verdadeira, há uns 100, 200 anos atrás. Porque houve um senhor, que eu não me lembro o nome dele agora, ele fez uma teoria de que os continentes se afastaram um dos outros. Parece que era Heinrich Schliemann, o nome desse cara. E ele criou essa teoria da deriva dos continentes por causa do encaixe da África com o Brasil e com a América do Norte e assim por diante. E era como um quebra-cabeça, né? Aí eles foram examinar as vegetações da África do Nordeste junto com a vegetação do Noroeste da África e bateu. E aí foram vendo que realmente os fósseis eram muito parecidos e a vegetação era muito parecida e corroborou essa ideia de que tinha havido um continente único na Terra. Então a palavra de Deus já adiantava isso aí, aparece o elemento seco. Então, num só lugar. Então está bem claro aí que ela foi acontecendo num só lugar. Né? Tem mais gente chegando aqui. Não, é a própria irmã, né? Pegou permissão aí, irmã? Eu tô aqui projetando, não estou vendo.
Bom, então vamos lá. Então esse versículo aí está totalmente corroborado, né? Então não tem problema nenhum. Eu fiz um comentário, né? A coagulação de uma porção seca no meio das águas, no qual deu origem à terra propriamente, isso. Aí, 1:10, e chamou Deus ao elemento seco terra e o ajuntamento das águas, mares, e de Deus que isso era bom. Então existia um único continente e um único oceano. Depois que houve essa divisão pode ter havido por causa da queda de Satanás ou por causa do dilúvio. Isso não dá para saber. Então, um comentário que eu faço é o seguinte: estudo teológico, quando você faz estudo teológico, cada um emite opinião exatamente porque o fato não pode ser verificado e tem especulações que tentam adivinhar, não, mas, sei lá, conjecturar, né? Qual tenha sido, de fato, a situação que ocorreu. Mas isso não invalida porque é o seguinte: você pode ir examinando aquilo que for mais coerente com a realidade, e às vezes tem afirmações que são apenas afirmações gratuitas, que alguém fez uma vez, e as pessoas tomam aquilo sem prestar atenção de que aquilo não tem sentido. Então, às vezes, a teologia ela se diverge por causa disso. Eu já vi teólogos que nunca tiveram uma experiência de falar em línguas com o Espírito Santo, falar um monte de bobagem sobre a experiência em línguas, porque simplesmente eles estudam na academia e não têm a prática, a experiência daquilo que foi. Então, como o acontecimento foi vivido por Noé, né, Noé deve ter relatado, né, e foi relatando até que Moisés escreveu Gênesis. Tem gente que diz que não foi Moisés que escreveu Gênesis, mas tudo bem, vamos dizer que teve alguém que escreveu. E da forma como está escrito ali, nem todos os detalhes foram revelados, né? Então a gente não sabe dizer se esse continente estava de fato unido nessa época ou se já estava afastado, né? Porque se ele já estava afastado, então o dilúvio aconteceu em toda a terra, mas mesmo assim, né, as pessoas saíram daquele lugar onde houve a inundação, a qual Deus mandou se preparar, e depois se espalhou pela terra, né, como foi ordenado também depois do dilúvio. Ou se estava no mesmo lugar, ficou mais fácil ainda, né, todo mundo ficar sabendo, né, porque foi direto de um só descendente. E se foi separado, as histórias foram passando de descendente a descendente até chegar aqui para nós na América do Sul. Agora nós vamos entrar no capítulo 2, né? Era para ter terminado o capítulo 1 da aula passada, e vai entrar no capítulo 2. Então, no capítulo 2 é onde está o centro do universo. Vocês viram que a Terra estava junta numa única porção, e o centro da Terra era Jerusalém. Depois que os continentes se dividiram, né, Jerusalém está mais ou menos no centro, mas se você pensar de uma forma olhando assim para o mapa, né, numa posição mais ou menos ali que você tenta perceber o centro, né? Mas na Terra única, como um continente, ela dá a ideia de que a Terra era plana, né? Mas é só porque a extensão era muito grande e os povos não tinham percepção de mudança de posição no globo. Então, se os continentes eram únicos e estavam ajuntados, todo mundo andava pelo mesmo continente, então ninguém via a curvatura do globo, né, e não tinha essa percepção. Por isso que todas as descrições, desde Enoque até o Velho Testamento, dá a ideia de uma terra plana, mas não porque seja uma terra plana verdadeiramente, mas é porque a extensão era tão grande e dá o sentido de plano, né? Tá? É por isso. E aí a cúpula, o céu, mas o céu, na verdade, é muito, muito maior do que o céu que os terraplanistas colocam. Por quê? Porque lá em Isaías falam que assim como o céu se dista da terra, assim meus pensamentos são maiores e mais altos do que os vossos pensamentos. Então, uma coisa astronomicamente absurda, que não é 1.000 quilômetros, como eles dizem aí, não, é muito, muito maior, tá certo?
Então, os pensamentos de Deus realmente são infinitamente maiores do que o nosso. Tá? E as ordenanças dos céus nunca poderão ser mudadas, porque é gigantesca. É gigantesca. E por isso que a promessa de Deus, lá em Jeremias, fala, se puder ser mudadas as ordenanças dos céus, também eu abandonarei, né, a casa de Israel. Exatamente porque não pode. Mas numa escala muito maior que os terraplanistas falam, que é a escala astronômica. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Quando ele fala sinais, tá, são sinais para os incrédulos, sinais dos tempos, tá? Estações e dias e anos. Em algumas traduções, fala tempos determinados, que são os moedes e as festas de Deus. Então, em Gênesis 1,14, já vai estar referindo-se às coisas que vão acontecer e que Deus vai dar para nós uma referência para que nós soubéssemos a época que Deus está trabalhando, fazendo a obra dele. Então, as festas que são feitas no Êxodo, no Levítico, né? Elas são festas de treinamento. Então, uma geração fazendo aquela festa, outra geração fazendo aquela festa, é um treinamento para quando chegasse esse tempo agora, todo mundo saber o que vai fazer. Não ficar essa loucura de querer ir para o mato, de querer ir para tal lugar, porque estamos nos últimos tempos. Não, nós temos que cumprir as festas. Quem não cumprir as festas vai ficar fora. Certo? Então não tem nada disso de querer sair para lá e para cá. Se tiver que morrer, vamos morrer, por amor de Jesus. Se tiver que ir para o deserto, como está profetizado, vamos para o deserto. Agora fica esse povo querendo evitar sofrimento, evitar dar testemunho. Que fruto que a pessoa vai ter? Foi lá para o meio do mato, ficou sozinha, se salvou, entre aspas, e perdeu a sua alma, porque não deu fruto nenhum. Tá certo? Então nós temos que... O Senhor já falou que é para nós ficarmos na cidade, a gente ficar aqui, até a hora que ele disser que é para sair. Tanto para testemunho lá em Israel, quanto para ir para o deserto. Ele vai tirar com o braço forte. Então, uma abordagem teológica. No quarto dia foi criado o Sol e a Lua, cuja finalidade é fazer a marcação do dia e da noite, muito embora a Terra já poderia produzir as 24 horas do dia por sua rotação em torno do seu eixo. Observe que os propósitos do Sol e da Lua são também para servir de sinais. Eu troquei aqui, coloquei o para depois. Como eclipses, luas de sangue, etc., marcando datas de eventos importantes sobre a Terra, inclusive anunciando a volta de Jesus e marcar as estações, dias e anos, anunciando a época das festas de Deus, conforme mostram as figuras 1.3 e 1.4 e 1.5, que eu vou mostrar mais para frente. Então aí, ó, eu fiz uma abordagem da Terra aí nessa figura da direita, girando em torno do Sol. Conforme está no livro de Enoque, ele vem 6 portas de ida, 6 portas de volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dando 12 portas, que corresponde aos 12 meses, tá? Essas cores mais amarelas são o estado do verão, e as mais averdeadas e azuis são o estado do inverno, os mais frios, tá? Então aí é uma representação do papel do Sol, né? E depois tem o papel da Lua, que eu vou mostrar em seguida, tá? Então, no livro de Enoque, o dia é dividido em 18 partes, e uma parte é dada à luz do dia e outra parte é dada à luz da noite. Só que a parte do dia e da noite, ela varia, né? De 7 por 11, que dá 18, 8 por 10 dá 18, 9 por 9 dá 18, né? 10 por 8 dá 18, aí 11 por 7 dá 18, 12 por 6 dá 18, aí volta a diminuir. 11 por 7, 10 por 8, 9 por 9, 8 por 7, 7 por 11. Tá? Exatamente por quê? Porque tem dias que são mais longos, e noites curtas, e noites que são mais longos e dias mais curtos, tá bom? Então, é isso aí que acontece no giro do Sol. Espera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui, porque isso, é para cá mesmo. Então, a parte da Lua é nos meses, né, de janeiro, fevereiro, aqui, essa tabelinha aqui em cima, né, que está um pouco pequena, ficou pequeno, mas dá para ver, janeiro, fevereiro, março, está em inglês.
Eu não traduzi essa tabelinha porque eu peguei direto da internet. E tem as fases da Lua. Cada uma tem 30 ou 31, né? Tem partes da Lua que dá 29, né? Então, você veja que tem uma hora vai até 31, outra hora vai dar até 29. Então, o começo do ano judaico é na lua nova do mês de março, que está aqui, bem aqui, numa dessas linhas aqui, uma lua bem escura. Esse é o primeiro dia do mês, e a partir daí é que você conta o resto do ano, com as semanas, né, de 7 em 7, 4 vezes 7, 28, até voltar de novo a próxima lua nova, e assim por diante. E aí, no 7º mês, é que acontecem as festas de outono, né? Enquanto que no primeiro mês, acontecem as festas da primavera, que estão aqui na figura de baixo no calendário judaico, né? Então, a Páscoa acontece aqui mais ou menos próximo entre março e abril, as festas dos pães asmos, a festa das trombetas, a festa dos tabernáculos e assim por diante, tá? Então, exatamente aí está dizendo o que foi dito no versículo 14, né, que os luminares serviam para essas datas específicas. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim se foi. Aqui o versículo em português e hebraico ficou muito pequeno, eu não sei por que ficou tão pequeno, depois eu posso aumentar essa letra. Abordagem teológica. Os luminares, assim como tudo que foi criado, têm um propósito de execução para o serviço de Deus, de um serviço para Deus. Versículo 16. Deus fez 2 grandes luzeiros, um maior para governar o dia e um menor para regular o andamento da noite, e formou também as estrelas. Então, aqui é o seguinte, maior em relação a quê? Maior do que a Terra, porque a Terra é a referência aqui. No texto, a Terra é a referência. Não é uma comparação entre o Sol e a Lua absolutamente, é uma comparação entre o Sol e a Terra, entre a Lua e a Terra. Então, o luzeiro maior que a Terra é o Sol, o luzeiro menor que a Terra é a Lua. Tá? No contexto é esse aqui. As estrelas, do ponto de vista bíblico, envolvem planetas e estrelas, porque essa denominação foi dada a tudo que brilha no céu noturno. Tudo que brilha no céu noturno foi chamado de estrela, assim como tudo que executa as ordens de Deus são chamados de anjos. Contudo, existe um critério de separação para sabermos a diferença entre estrelas e planetas, o qual está na forma do movimento executado em torno da estrela polar do norte e do sul, segundo a figura 1.3 e 1.4. Se o movimento é um círculo perfeito, asseguramos que se trata de estrelas com brilho próprio. Mas se, por outro lado, o movimento no céu segue uma trajetória diferente, sabemos que são planetas. Então, aí tem uma figura de todas as estrelas girando em torno da estrela polar norte, e é um vídeo do YouTube que eu tirei a figura, o cara filmou mesmo, tá? É um árabe que filmou, eu peguei do vídeo dele. E a mesma filmagem feita para o Polar Sul. Então, essas que, quando você coloca uma câmera e você vê as estrelas paradas, daqui a pouco as estrelas começam a girar e você tem que abrir a câmera fotográfica e deixar ela exposta, você cria essas linhas. Se você fosse fotografando, você simplesmente criaria pontos. Então, dá para ver que esse aqui está no sentido contrário ao relógio, que é a polar norte. E essa do sul está no sentido do relógio. Essa rotação para a direita, aliás, para a esquerda, e essa para a direita, só é possível para as estrelas se a Terra for um globo. Não tem como fazer as estrelas girar numa Terra plana. Numa Terra plana, ela só giraria para um lado, não giraria para o outro. Tá? E os planetas? Aqui os planetas, eles não fazem esse giro, eles fazem esse zigue-zague que está aqui na direita. Então, outros dentre os terraplanistas não acreditam haver planetas, ou qualquer outro astro. Tem gente que está negando os planetas, além das estrelas, Sol e da Lua, que foram criados no 4º dia. Simplesmente porque a Bíblia não menciona. Então, a palavra planeta foi inventada pelos gregos, muito tempo depois, e a palavra planeta quer dizer estrelas viajantes, que são essas que fazem esses movimentos aqui. Então, se a regra de não mencionar fosse válida, não poderíamos acreditar que existem gatos, porque a Bíblia não menciona que existem gatos, contudo, eles não existem. Essa regra não é válida. Tá? Só porque a Bíblia não menciona girafa, né?
Eu ainda não vi a Bíblia mencionar a girafa, todos os animais. Então, em particular, os particulares, né, não invalidam a existência. Esses incautos também se esquecem que no segundo livro de Enoque, 30:26, há a descrição da configuração do sistema planetário existente sobre nossas cabeças, como veremos a seguir. E veio a noite, e da manhã se fez o quarto dia. Neste dia ordenei que se fizessem grandes luzeiros no círculo celeste. No círculo mais elevado coloquei a estrela Crono. Então, a tradução do livro de Enoque foi feita dentro de uma cultura grega. Então, o nome dos planetas recebe o nome de Cronos, tá? Afrodite, Áries, Zeus, Hermes, né? E assim por diante. Então, significa o quê? Que mesmo, né, que você não acredita em planetas, lá no segundo livro de Enoque está fazendo uma descrição da visão que é tida a partir da Terra no horizonte. E os planetas, eles giram em torno da... fazendo esse zigue-zague, que quando eles passam de um lado para o outro, eles... Deixa eu voltar para a tela. Quando eles passam de um lado para o outro, né, na visão de quem está na Terra, né, olhando para o céu, como está nessa figura 1.6, aí você vê esse zigue-zague, que é um movimento, vamos dizer assim, aparente, né, pelo fato da Terra estar girando em torno do Sol e você vê a órbita lá em cima mudando dessa forma, tá? Percebemos assim que a interpretação terraplanista é arbitrária e não passa pelos crivos do rigor científico, visto que a esfericidade da Terra dá conta do equilíbrio entre as águas que estão acima e embaixo, isto é, na superfície da Terra por meio da gravidade, a que eles insistem em dizer que não existem, tentam arrumar outra explicação para explicar a sustentação do Sol e da Lua sobre a superfície plana do planeta. Então, por que os planetas ou as coisas giram em torno das outras, né? Em primeiro lugar, a esfera, porque a figura mais simples que existe é a esfera, que ela mantém o equilíbrio das forças. A segunda, que depois que você fizer um plano e colocar uma esfera, uma bola em cima, com o Sol e uma Lua para sustentar, como é que você vai dizer que ela está parada lá em cima? Na lei da gravidade, a gravidade é uma força que vai se anulando à medida que o planeta se afasta. Quando ele está próximo, a força é intensa. Quando está longe, a força é fraca. Então, vai existir uma hora que a força é tão fraca que aquele planeta, ele orbita, né, ao redor do outro, tá certo? É por isso que não cai. Agora, se você arbitrariamente põe uma terra plana e coloca o Sol em cima do outro, o Sol e a Lua, só pelo fato das coisas caírem para a Terra, o Sol deveria cair na Terra e a Lua deveria cair na Terra. Aí, quando a gente pergunta isso, eles fogem da discussão e começam a arrumar outras explicações que já foram estudadas há anos, isso aí. Tá? Observe o surgimento das estrelas no céu, que junto com a Lua compõem os astros noturnos. Algumas dessas estrelas são também planetas, que quer dizer viajantes, ou estrelas errantes, porque seu lugar no céu não é fixo como as demais estrelas que acompanham o giro da abóbada celeste, tendo como referência a estrela polar, que não gira. Essas estrelas errantes ou planeta executam movimentos irregulares, de vai e vem, que são acompanhados pelos observadores noturnos, como os pastores e navegantes. Então, esse movimento aqui, ó, de vai e vem, ó, é um movimento irregular diferente desse circular do planeta aqui. Tá? Então, existe outro movimento que é ainda mais irregular no céu, que são os cometas. Tá? Então, as estrelas errantes, né, junto com os cometas, foram dados o nome de deuses, né, que é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Saturno. Marte, Urano e Saturno, né? Tá certo? Os planetas receberam o nome de deuses da antiguidade, como Cronos, que é Saturno, Afrodite, Vênus, Hades, Marte, Zeus e tal. A ordem é dada no segundo livro de Enoque. Por quê? Por causa da cultura grega, tá? Se fosse a cultura judaica, certamente ia ser aqui
Judá, Benjamim, tá? Somente por causa que é cultura grega. Então, eles valorizaram os deuses deles. A questão do nome é uma convenção, tá? Não tem nada a ver o nome com o planeta, a não ser que exista uma representação mística para isso, né? Pode ser que eles representem, de fato, anjos caídos, mas, a princípio, o nome foi dado dessa forma. Então, no começo, para os egípcios, a Terra era colocada no centro, tá? Essa sequência de círculos celestes, descrita no segundo livro de Enoque, capítulo 30, versos 2 e 3, não coincide com a sequência de círculo do sistema geocêntrico ou heliocêntrico. Não coincide. Isso porque a sequência mencionada aqui é aquela que se vê no céu noturno e não corresponde ao diagrama dos sistemas planetários de Ptolomeu ou Copérnico, conforme as figuras 17, 18 e 19. Então, aquela descrição de Enoque já é uma descrição da visão de quem está na Terra, e não é uma visão de quem está no espaço vendo tudo, como esse sistema aqui que coloca a Terra no centro, e esse aqui também coloca a Terra no centro. Só que o de Copérnico coloca o Sol no centro. Então, vamos lá. Aí, nessa situação, o que aconteceu? Quando trocaram o sistema de Ptolomeu para o de Copérnico, o sistema ficou pior. Ele só foi resolver o problema quando trocou o círculo por elipses. Aí teve um outro cara que fez um sistema que explica bem a situação, mas não foi adotado, tá? Não foi adotado. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela considerava o Sol como Jesus, mas ela também considerava o Sol como Deus Mitra, então ela fazia um sincretismo religioso. Então, eu entendo que o quarto dia foi criado o Sol e no quarto milênio Jesus nasceu, então para mim não tem nada a ver com Deus Mitra, mas os católicos que estavam infiltrados, que eram pagãos infiltrados, que não tinham se convertido, davam essa conotação. Então, dentro da Igreja Católica, era uma mistura de culturas, né? Até hoje é, certo? Então, observe que a comparação do sistema geocêntrico de Ptolomeu e de Tycho Brahe, tanto o sistema de Ptolomeu e de Tycho Brahe, embora ambos os sistemas explicam igualmente os movimentos do planeta no céu noturno. Então, contudo, as correções feitas por Kepler, que resolvia o problema das precessões por meio das órbitas elípticas, podiam ter sido aplicadas a qualquer um deles. A escolha do sistema heliocêntrico de Copérnico, ao invés dos demais, se deu porque as leis da gravitação de Newton dizem que as massas menores giram em torno das massas maiores, como é o caso dos planetas que giram em torno do Sol. Então, se você sai para andar de ônibus, você vê as árvores andando para trás. Qual é mais fácil? Dizer que a cidade está andando ou dizer que o ônibus está andando? É claro que é o ônibus que está andando porque ele tem massa menor do que a cidade. Então, exatamente é por isso que se diz que a Terra está girando em torno do Sol, porque é o menor girando em torno do maior, né? Esquecendo um pouco da visão física e considerando o homem como sendo o centro da criação de Deus, pode-se observar, comparando que o sistema de Tycho Brahe, mostrado na figura anterior, 8, como a visão atual do universo, mostrada na figura 10, percebe-se que não há nenhum problema em se adotar a Terra como centro do universo, mesmo porque para um sistema que se expande como um número de partículas enorme, em analogia a uma explosão de uma granada, porque o universo se expande como se fosse uma explosão de uma granada, qualquer uma das partes pode ser considerado o centro. Tá? Então, essa questão do centro, se você, na matemática, você pode provar que qualquer parte pode ser considerado o centro. Isso não tem problema nenhum. Pode ser o Sol, pode ser a Terra. Isso, quem vai dizer é a atenção de Deus sobre nós é que vai dizer onde está o centro das coisas. Tá? E a figura daquilo que Deus quer que a gente entenda. Né? Se o Senhor Jesus é o Sol da nossa vida, então ele vai colocar a ideia do centro como o Sol. Se ele está dizendo que o homem, né, foi a principal criação dele, então ele vai colocar a Terra como centro. Então isso é uma questão poética, né, não é uma questão... Mesmo porque a lógica e a matemática deixa livre você escolher. Uma visão mais detalhada dos movimentos do corpo celeste no universo mostra que a Lua gira em torno da Terra e esta Terra gira em torno do Sol.
Porém, o Sol gira em torno do centro da galáxia e esta, por sua vez, percorre um movimento acelerado, afastando-se das demais galáxias, conforme a figura 1.12a e 12b. Observa-se, portanto, que nesse quadro complexo de um movimento na escala do universo, o referencial centro, a partir da Terra, tendo as estrelas fixas como borda do universo, conforme a figura 1.10, não é nenhum disparate. Então, nessa figura 1.10 aqui, nós temos aqui praticamente o Sol e a Terra como centro, e eu já falei que essa escala, ela é uma escala logarítmica, que as pequenas distâncias é feitas grandes, e as grandes distâncias é feitas pequenas, para você poder colocar o universo dentro de um desenho, senão não caberia em página de papel nenhum do planeta, porque seria o próprio tamanho do universo. Então, para poder haver a condição de colocar esse desenho num papel, é feita essa escala alterada. Então, ó, o Sol girando, a Terra girando, então essa confusão aqui de movimento, certo? Deixa você arbitrário para você pensar no que você quiser como centro. Por quê? Porque essa questão de movimento, se você, por exemplo, você é uma mãe de família, vai levar uma criança para girar no carrossel do parque de diversão da cidade. A criança vai estar girando ao seu redor, mas a criança, quando ela olhar para você, ela vai ver você girando ao redor dela. Então, movimento é sempre uma coisa relativa. Quando alguém se movimenta em relação a outro, o outro também está se movimentando em relação a você. E isso é preciso que seja considerado. Aí tem uma parte aqui sobre o Hubble, que eu vou pular, que é só para mostrar que o universo está em expansão, mas isso aqui não interessa. Movimento e velocidade também, né, professor? Movimento e velocidade, exatamente, é sempre relativo, tá? Então, quando um carro está indo na contramão ao outro, quando eles batem, você tem que somar a velocidade dos dois. Se eles estiverem na mesma direção, quando eles batem, você tem que subtrair a velocidade. Então, um está a 60 e o outro está a 80, 8614, então a batida é de 140. Se um está a 60 e o outro está a 80 e bateu atrás, a batida é de 20 km. Então, numa você subtrai, na outra você soma, tá? Bom, então isso aqui eu escrevi porque esse livro ele tem o objetivo de combater a incredulidade na universidade. Então, tem que usar argumentos científicos para combater ideias incrédulas. Então, aqui o centro de massa do universo é uma explicação, né? Demonstrando que o universo tem um local privilegiado que foi descoberto agora. E a ciência combate tanto hoje, porque virou uma ideologia, porque o socialismo ele quer anular o cristianismo da face da terra. E quem está financiando isso são os árabes. Porque os árabes eles pensam em se aproveitar do socialismo chinês, do socialismo russo, para implantar o califado. Então, para eles, é importante financiar essa guerra ideológica que nós estamos sofrendo. Então, tudo que está aparecendo, que confere à Bíblia uma autoridade científica, eles estão escondendo. Mas não significa que tudo foi escondido e tudo foi mentido. É uma coisa que começou a acontecer depois do Karl Marx para cá, de 1860 para cá, quando ele criou esse movimento comunista, que é para destruir Deus. O próprio Karl Marx falou que ele tinha perdido a salvação e que ele ia destruir Deus. Isso está escrito, o próprio Karl Marx relata nos seus livros de bruxaria. Então, essa ideia anticristã, ela está sendo adotada porque as pessoas estão se vendendo por dinheiro. A economia está ditando os costumes, não é a fé, não é a convicção. E a ciência está sendo corrompida pelo dinheiro. Então, os resultados científicos estão sendo comprados para darem aquele resultado que interessa. E aí apareceu o eixo do mal. O que é o eixo do mal? Mostrando que a palavra de Deus estava certa. Ah, então é o povo do mal que tem razão. O povo do mal somos nós. Então chamaram de eixo do mal. O que é isso, gente? Essa linha foi chamada Axeville, eixo do mal. Esse resultado mostrou basicamente duas coisas. Uma, que o universo tem o formato de uma hiperesfera quadridimensional, e outra, que esse resultado está em choque com a atual forma da teoria do Big Bang. Ou seja, a própria teoria do Big Bang, ela não explica
esse resultado de observação, tá? Essa teoria foi a inspiradora dessa medida da radiação do fundo, devido à expansão do universo seguindo o resfriamento até nossos dias. Então, o universo se expandiu e ele foi resfriando, e aí eles fizeram um mapeamento das zonas de micro-ondas restantes desse universo. E quando eles fizeram esse mapeamento, apareceu um centro ali, ó. Tem 4 partes e tem um centro. E esse centro está aqui. Então, significa que quando Deus criou os céus e a terra, ele estava pensando em nós. Certo? E aí, pronto, quando é algo religioso, eles tentam esconder. Ah, mas não é, significa que é em absoluto. A NASA esconde aquilo que é interesse dela esconder, mas ela fala também verdade. Então, a verdade fica misturada com mentira, você tem que aprender a distinguir. Conforme a figura 1.15, a radiação de fundo de micro-ondas mostra que as variações de temperatura são ordenadamente separadas no norte e sul, e assim por diante. Bom, então esse aqui é um comentário das descobertas que foram feitas aí, não tem nem 20 anos essa descoberta aqui, né, que foi escondida de todos nós. Vamos lá. Esse tipo de resistência contra as evidências científicas tem sido recorrente por parte dos materialistas ao longo do período do desenvolvimento científico moderno, ciência moderna, principalmente agora, quando toda a cultura ocidental se encontra ameaçada pelo globalismo anticristão. Globalismo é o movimento de união do globo numa economia mundial. Globismo é a ideia de pensar na Terra como um globo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Gênesis 1:17. E Deus pôs o firmamento no céu para iluminar a terra. Está falando dos elementos que ele criou. Né? A expressão Deus o pôs denota a ação de Deus por meio de causas que podemos chamar de naturais, mas que, na verdade, não deixa de ser a ação do próprio Deus sobre a criação. Então, aquilo que a ciência vê como natural acontecendo é a ação de Deus. Né? Por que diz assim, descansa no Senhor, que Ele vai fazer tudo? Ele vai fazer tudo naturalmente, porque naturalmente é a maneira como Ele transforma as coisas, e a gente nem vê, quando vê já está pronto. Né? Gênesis 1:18, para governar o dia e para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que isso era bom. Abordagem teológica. Novamente enfatiza-se que 2 objetos da criação de Deus executam um serviço, e com isso Deus viu que era bom, como de fato sabemos que é, pois do contrário a vida não seria possível, porque as alternâncias do dia e da noite, do frio e do calor, dão ao planeta as condições de equilíbrio necessárias para que a vida seja possível. Para que a vida seja possível. Então tinha entrado uma mocinha aí, e ela já saiu. Vamos lá. Gênesis 1:19. E foi tarde de manhã do dia 4º. Abordagem teológica. O símbolo 4º dia representa o aparecimento do sol na justiça de Deus, pois Jesus é o sol da justiça, nesse 4º milênio, depois de Adão. Pois para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então aqui eu estou comparando os dias da criação com os dias da era humana, que na era humana o Senhor Jesus nasceu no 4º milênio. Lucas, eu estou com uma dúvida. No verso... Deixa eu conferir aqui. Cadê o verso? No verso 17. E Deus nos pôs no firmamento dos céus para iluminar a terra. Tá. Então vamos lá. O que é firmamento? Oi, pode falar. Então, foram colocados as grandes luminares, não é isso que está se referindo? As grandes luminares. Então, essas grandes luminares são interferidas pela força da gravidade? É o seguinte, a força da gravidade é assim, tudo que tem massa tem gravidade. Certo? Tudo que tem massa tem gravidade. Então, quando fala firmamento, significa que está fixo lá numa posição e não tem ninguém que mude. Isso é a ideia do firmamento. Foi posto como firme, como algo firme. Algo que não muda. Então, a força da gravidade, ela faz uma órbita para cada planeta que não tem ser humano no universo que mude aquilo. Sabe? E mesmo quando vem um asteroide que se choca com um planeta, bate lá, perturba, mas não tira da órbita.
Então, essa é uma aliança, como o próprio Senhor fala, que ele fez para que houvesse, né, todo o sistema, né, que nos traz a vida, o Sol, a Lua, né, e até as estrelas também. Só que as estrelas estão muito mais longe do que a gente imagina. Mas o que está mais próximo de nós, além dos planetas ao redor, né, é o Sol, e o mais próximo de todos é a Lua, tá? Então, aí a tradução pode ser expansão. Expansão quer dizer separação, um vazio entre eles, né? E firmamento. Então, a palavra expansão dá a ideia de um intervalo, de um espaço entre eles, e firmamento dá uma ideia de fixidez, que é uma coisa fixa, que não muda. Por isso que se chama órbita. Por que chama órbita? Porque circula, você vê o período se repetindo a cada ano, né? Porque se não repetisse, não seria a órbita. Aí você vê se repetindo a cada ano e está fixo. Nunca aquilo se altera, né? É nesse sentido. Agora, a questão do domo, como algumas pessoas falam do domo, é o seguinte: o Senhor está numa outra dimensão. O que é uma outra? Eu ia perguntar exatamente isso. O que é uma outra dimensão? Agora, você está aí na sua casa, a irmã Andréia está lá, eu estou aqui, e os anjos estão ao nosso redor. Você está vendo eles? Não, mas eles estão te vendo. Então, uma outra dimensão é algo assim, que no mundo espiritual, ele olha para o mundo material, ele olha para essa terra e está vendo, o Senhor está vendo tudo ao mesmo tempo. Porque no mundo espiritual é como se estivesse do lado de fora, certo? É como se você estivesse olhando uma mesa por cima da mesa, ou como você estivesse olhando uma folha de papel por cima da folha de papel. E você fosse uma letrinha da folha. Você sendo uma letrinha, você vai enxergar a letrinha que está do seu lado. Certo? Na folha de papel, mas você não vai enxergar para cima da folha de papel. Porque você só existe no papel. Tá certo? Então, quem está olhando para a folha de papel está vendo todas as letras ao mesmo tempo. Então, isso é dimensão, é uma outra dimensão. Então, o rio que corre do trono de Deus está nessa outra dimensão. Essa outra dimensão, ela vai se aproximar da Terra no final do milênio, quando diz lá em Apocalipse, vamos ler lá em Apocalipse, que o céu se... Tá vendo? Vamos ver lá em Apocalipse. 21. 20, 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, o céu. Tudo fugiu da presença de Deus. Desapareceu. E não se achou lugar para eles. Certo? Então, aí é nessa hora que nós vamos entrar lá na dimensão do céu. Aí, depois ocorre o julgamento, aí vai lá no 21. Versículo 1. E vi um novo céu, uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí vem aí, ó. E o João viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, a dimensão celeste está vindo para a terra, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, essa separação que nós olhamos, a gente compra um telescópio, põe na laje de casa, como o meu amigo fez, e a gente fazia isso, ia comer pizza e ficar olhando os planetas. Você vai olhar os planetas, as estrelas, mas não vai ver Deus assentado no trono. Certo? Até os russos socialistas, quando eles fizeram a primeira missão espacial, eles queriam derrubar o cristianismo, eles perguntavam para os astronautas, os repórteres mandados pela KGB, eram comprados para perguntar para os astronautas se eles tinham visto Deus no céu. Aí falaram, não vimos Deus. Para derrubar a fé das pessoas. Por quê? Porque o céu de Deus está para além das estrelas. É o terceiro céu. O primeiro é esse das nuvens, o segundo é o dos astros das estrelas, e o terceiro céu está para lá. Por isso que eu coloquei aquela figura, né, na escala logarítmica lá, para você ver
que é muito, muito mais além. Mas, ao mesmo tempo que é além, ao mesmo tempo está do nosso lado, que é uma coisa incompreensível, porque é uma dimensão além. Então, ao mesmo tempo que Deus está fora, ele também está aqui presente. Então, ele está aqui do meu lado, os anjos estão aqui, os anjos estão aí. Então, eles não têm que viajar, né, como se fosse uma nave espacial para ir de um lado para o outro. Né? Quem pode fazer isso talvez sejam os anjos caídos, mas os anjos de Deus, eles podem transitar entre o céu e a terra a hora que eles quiserem. Até o Senhor Jesus falou para Nataniel: a partir de hoje tu verás os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Certo? Então, por que os anjos tinham que subir e descer sobre o Filho do Homem? Subir para onde? Subir para o céu. Descer para onde? Descer para dentro de Jesus. Né? Então, essa é a dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual, ela vai ser trazida de volta, porque no Éden ela estava ali. O Senhor andava pelo Éden. Né? E agora ela vai ser trazida de volta lá em Apocalipse, quando o céu e a terra fugir da presença de Deus, e depois o novo céu, nova terra, vai vir a Jerusalém celestial. E aí, gente, eu imagino, agora é imaginação minha, não é uma coisa assim que eu posso dizer, que a gente vai olhar para o céu, não vai ver mais escuridão. A própria glória de Deus vai estar sobre a nossa cabeça, sabe? A gente olha para o céu em dia de tempestade, eu sinto maior pavor, medo, de ver aquelas nuvens negras, aquela tempestade. A glória de Deus vai estar presente, sabe, sobre a nossa cabeça, e o Cordeiro será a sua lâmpada, né, como está escrito. Então eu entendo que vai ser isso, que o céu vai voltar a se aproximar de nós, né? Porque, como eu disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se Deus criou a terra junto com o céu, era para ficar os dois próximos, né?